Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Começamos mais um dia novo na presença do Altíssimo. Começamos também mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Lhe convido, nesse momento, a estar meditando conosco o que Deus tem a nos ensinar. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, o verso 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez colocamos nossa vida diante do Teu altar, meu Pai, para agradecer por mais um novo dia, esta graça de estar vivo, de falar contigo por meio da oração. Tua palavra estar aqui, Senhor, obrigado, porque a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que penetra na nossa alma. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, é Ele que nos ensina, que nos capacita. Fala conosco, nós te convidamos, já te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero trazer neste dia uma mensagem com o título Um chamado, uma missão. Estamos diante de uma confirmação dada pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele fala a respeito da vocação, que cada um ficasse na vocação em que foi chamado. O que é vocação? Vocação é um chamado para ser desenvolvido. E só pode ser desenvolvido quem tem uma vocação quando se tem um chamado. Todos nós temos um chamado diante de Deus. O capítulo 11, verso 28 de São Mateus, aquele convite que Jesus faz, aquele convite é universal. Vinde a mim todos, vós que estáis cansados. O capítulo 16, verso 15 de São Marcos, ele diz: Ide pregai o evangelho a toda criatura. E o apóstolo Paulo está aqui, está ratificando o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Quando ele diz que cada um fique na vocação em que foi chamado, quando a gente se coloca no lugar onde o Senhor quer que estejamos, Deus vai desenvolvendo o nosso chamado de acordo com a nossa vocação. Paulo, ainda escrevendo a igreja em Éfeso, ele traz a classificação na vida daqueles que têm um chamado de Deus. Está no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e médicos ou doutores. Aqui está a colocação do ministério no corpo de Cristo, cada um exercendo aquilo que foi chamado na vocação. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo que são chamados pelo Senhor são profetas, nem todos que foram chamados pelo Senhor são evangelistas, nem todos que foram chamados pelo Senhor são pastores e doutores ou médicos. Cada um tem um chamado. Agora, é claro que quando a gente fica na posição, no chamado que Deus tem na nossa vida, a gente vai passando, a gente vai subindo diante dos homens, vamos subindo de cargo, vamos mudando de posição ministerial. De forma, querido, que não é preciso a gente nem ser atropelado no ministério, nem devemos atropelar os outros. Cada um
tem que se manter na posição que foi chamado. Quando a gente é chamado na vocação que Deus nos deu e a gente começa a desenvolver, então quem está na liderança na igreja vai observando e o próprio Espírito Santo vai mostrando que aquela pessoa na vocação que foi chamado, ele está desenvolvendo a vocação que Deus lhe deu e Deus vai falando ao coração para que ele venha crescer na vocação em que foi chamado. Tem pessoas, queridos, que eu conheço, pastores, que o pai foi chamado a ser diácono e continua sendo diácono. Olha, se fosse pela lógica humana, quem deveria permanecer como diácono era o filho que tornou-se pastor. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, a integridade de cada um, o abraçar da causa, a estar desenvolvendo a vocação que o Senhor nos deu. Quando a gente começa a fazer o contrário, querido, sem que Deus tenha nos mandado, a gente erra, a gente peca e a gente termina atrapalhando. Às vezes a gente tem a vontade de ajudar, saindo da nossa posição para assumir uma posição que o Senhor ainda não mandou que a gente estivesse lá. A obra do Senhor é grande e cada um tem o seu chamado a desenvolver a sua vocação naquilo que o Senhor lhe capacitou. Você se lembra do rei Saul? O rei Saul, qual foi a posição que foi dada ao rei Saul? Foi para oferecer incenso ao Senhor? Não. Mas ele foi designado a ser rei de Israel, conforme o pedido do próprio povo. Então, a função do rei não era queimar incenso no altar, como naquela época, era dos sacerdotes. O que levou o rei Saul a sair da posição e perder o seu cargo. Eu não digo chamado, porque não houve chamado na vida de Saul, foi uma indicação, o povo que deu a indicação e Deus concordou na vida dele. Então, quando a gente começa a sair da posição que Deus nos dá, sem que o Senhor não manda, a gente vai se arruinando cada vez mais. Mas glória a Deus que cada um que tem a sua posição, cada um que tem o seu chamado, cada um que tem a sua vocação, não sabe muito bem que não há necessidade de estar atropelando um ao outro para demonstrar que sabe, porque quem sabe é Deus, no momento certo, nos tirar da posição que Ele colocou e que sejamos sempre servos do Senhor. Amém? Não esqueçamos que na medida que a gente vai subindo, vai mudando de cargo diante de Deus, a gente vai descendo, a gente sobe para os homens, diante de Deus a gente vai descendo. Amém? Que eu e você tenhamos essa posição, tenhamos essa convicção diante do altar de Deus. Olha, queridos, quando a gente tem um chamado de Deus, não adianta a gente se esquivar, não adianta a gente se esconder. Eu sei de onde Deus me tirou, assim como também você. Rapidinho, por conta do tempo. Me lembro que no começo, em outro ministério, eu não sonhava, nunca desejei cargo, nunca. E os cargos que foi me dado, antes disso o Senhor já tinha falado comigo. E mesmo assim, em um desses cargos, que hoje, pela misericórdia de Deus, eu sirvo ao Senhor, foi uma reluta muito grande minha. Me lembro que eu estava na igreja central, na época, em outro ministério, e ali pouca gente me conhecia, e Deus levantou uma serva de Deus, chegando para mim e disse: quem és tu para se esconder de mim? Porque eu faço assim, assim e assim na tua vida, e ai de ti se não atenderes o meu chamado. Ah, queridos, aquilo para mim ali foi
só a graça de Deus. Então, Deus sabe da nossa vida, que o nosso desejo é servir ao Senhor, independente de posição ministerial. Que eu e você estejamos na posição do Senhor, para no tempo do Senhor, Ele fazer conforme lhe apraz. Amém? Se é para ser auxiliar, auxilie na obra do Senhor com amor. Se é para ser diácono, sirva ao Senhor na congregação que você serve a Deus com amor. Se você é um presbítero, sirva ao Senhor com amor, com alegria, com dedicação. Se é um evangelista ou pastor ou missionário, não importa o cargo ministerial que você esteja exercendo, exerça com amor. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, porque é a tua palavra que mostra o que somos para ti, somos teus servos. O Senhor tem um chamado na vida de todo aquele que já foram resgatados por ti, Senhor, para desenvolver uma vocação, um chamado diante de ti, Senhor. Coloco nas tuas mãos cada um desses que tem servido a ti, independente de ministério, independente de denominação, que o Senhor esteja cada dia nos capacitando a corresponder ao nosso chamado, Pai. Nas tuas mãos, na tua presença, coloca a minha vida, a vida da minha esposa, a nossa família, os meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, aqueles que estão saindo de casa, Senhor, à procura de um trabalho. Tu és Deus que pode abrir portas, mesmo onde porta não existe. Os que estão doentes em casa, os que estão enfermos, quer seja em casa, nos hospitais, Tu és Deus que pode alcançar essas vidas, abençoando essa medicação para que seja bênção na vida dos teus filhos, que estão detidos, presos, nas cadeias físicas, nas cadeias espirituais. Tu és Deus que liberta, Tu és Deus que transforma, os que lá trabalham, os que lá administram. Tu és Deus que capacita, vai dando sabedoria e livramento para o teu povo. Nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, estar aqui, Ramiro Silva, Momento de Reflexão. Amém? Deus abençoe sua vida. Se Deus tem falado convosco através desses vídeos, Momento de Reflexão, compartilhe. Haverá sempre alguém que vai ser mais abençoado ao ouvir a palavra de Deus. Não esqueça, assim que você fizer sua inscrição, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, toque também no sininho que está aqui à sua direita, para que você receba a notificação dos vídeos, amém? Quando for postado no YouTube. Se você gostou, também toque no like, dando um ok, que gostou. Também se não gostou, querido, não tem problema. A gente não pode agradar a todos, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Mas seja sincero também, esteja nos ajudando, orando por nós, orando por esse ministério. Deus abençoe, um forte abraço. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão, assim querendo Deus. Paz do Senhor Jesus.